Oi, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os termos e as posições gerais do corpo. Eu vou pedir para que vocês abram esse arquivo, tá? Que tá ali na aula 4. E a gente vai acompanhando aqui. Vocês vão acompanhando aí a leitura e eu vou explicando em cima. Então, vamos lá. Temos alguns termos gerais que são utilizados, que vocês vão ver que vão aparecer bastante. Então vamos lá. Radiografia é a imagem da parte anatômica, né? Que é produzida pela ação dos raios-x. Radiografar é o ato de produzir essa radiografia. Receptor de imagem é o dispositivo que vai capturar essa imagem radiográfica que saiu do paciente. Então, o receptor de imagem, né, o RI, pode ser tanto o filme, né, aquele lá que tem os aletos de prata, tanto como a placa de fósforo, ou o dispositivo de selênio amorfo, né, na radiologia digital. E o raio central é a porção central dos raios-x. Então, imaginem que do tubo de raio-x está saindo ali o feixe. Esse feixe sempre vai sair em forma de leque, né? Então, uma parte vai mais para a esquerda, uma parte vai mais para a direita e vai ter no meio, né? Ele vai bem retinho. Essa parte que vai reta é o raio central. Como que a gente sabe aonde que fica o raio central? Então, quando a gente vai fazer o posicionamento, a gente vai apertar um botãozinho do colimador, até que vai emitir uma luz que vai simular a região que a gente vai radiografar. Então, essa luz, né, vai simular a região e vai ter também algumas marcações nela, que a gente vai conseguir ver aonde que vai estar exatamente esse raio central. Então, quais são as etapas do exame radiográfico, né? Então, a gente pode dividir em 5 etapas. Primeiro, a gente vai posicionar o corpo, né, e o alinhamento com o raio central e o receptor de imagem. Depois, a gente vai selecionar as medidas de proteção, né? Então, por exemplo, se o paciente vai fazer um exame de abdômen, a gente pode dar para ele um protetor de tireoide. Se vai fazer um exame de tórax, pode dar um protetor gonadal, né? Então, para cada exame, a gente vai avaliar o que a gente pode estar protegendo para diminuir a dose nas outras partes do corpo. Depois disso, a gente vai selecionar os fatores de exposição, né, a técnica radiográfica, no painel de controle, né, que é o EKV, o MAS, né, que vão variar de acordo com a espessura da região que eu quero ver e a densidade. Depois, a gente vai orientar o paciente quanto à respiração. Então, a gente tem que avisar o paciente antes de começar o exame, que em determinado momento a gente vai pedir para ele parar de respirar, ou para ele inspirar ou expirar. Isso vai depender bastante de cada exame, né? Então, vocês vão ver, quando a gente for ver o posicionamento, vai ter uma instrução de respiração para cada coisa. Depois disso, a gente faz a exposição e processa o nosso receptor de imagem. Então, para a gente posicionar, tem algumas posições que a gente tem que utilizar como referência. Então, a posição anatômica, que é a posição padrão. Então, o paciente fica em posição vertical, com os braços para baixo e as palmas da mão para frente, cabeça e pé virado para frente. Então, tenha em mente sempre a posição anatômica quando a gente for posicionar o paciente. Planos do corpo. Então, a gente tem quatro planos, né, do corpo, onde as imagens podem ser adquiridas, sendo que é utilizado mais 3, né, o sagital, coronal e axial. Então, lembrem das suturas do crânio, tá? Então, a sutura sagital, ela está dividindo o corpo em direito e esquerdo, né? Então, imagina que eu pego ali a linha da sutura sagital e divido meu paciente ali. Então, eu vou ter duas partes, tá? Quando eu adquiro a imagem desse jeito, né, visualizo dessa maneira, eu tô vendo ali o plano sagital, tá? Eu vou conseguir ver o plano sagital e o axial só na tomografia e na ressonância, que daí eu posso manipular a imagem dessas maneiras. O plano coronal também segue a sutura coronal do crânio, né? Então vamos dividir em anterior e posterior. O axial é o plano transverso, né?
ele vai passar através do corpo em ângulo reto com o plano longitudinal, dividindo em inferior e superior. E o plano oblíquo, ele pode ser tanto longitudinal quanto transverso, que ele está angulado ou inclinado e não está paralelo a nenhum dos planos. Daí temos também os planos do crânio, né, que são dois. O plano da base do crânio, que é o plano, né, imagine que tem uma linha ali que vai passar na borda inferior do osso da órbita, né, na margem infraorbital, pelo MAI e ali no processo do íneo, né, ali no osso occipital. Então, essa linha é o plano base do crânio. E o plano oclusal é o plano da mordida, né? Então, dividindo ali entre os dentes superiores e inferiores. Esses dois planos a gente vai utilizar mais na radiologia odontológica e nas imagens de crânio e face. Então, a gente tem também aqui algumas superfícies do corpo que também vão ser úteis na hora da gente posicionar nosso paciente. Então, a superfície posterior ou dorsal é a parte, né, de trás do nosso paciente, né? A pessoa de costas inclui planta do pé e dorso da mão na posição anatômica. Então, ó, tem aqui o desenho do nosso paciente na posição anatômica, né, de ladinho. Então, toda essa parte de trás é a superfície posterior. Já a superfície anterior ou ventral é a metade da frente do paciente. Então, vai incluir a palma da mão e o dorso dos pés. Certo. E a gente tem também alguns termos para as superfícies das mãos e dos pés. Então, plantar é a sola do pé, dorso do pé é a parte de cima do pé, o dorso da mão é a costas da mão e palmar a palma da mão. Então, a gente tem alguns termos também de incidências radiográficas, né? Que é o termo de posicionamento, que descreve a direção ou o caminho do raio central do feixe de raio-x, quando esse passa através do paciente, projetando uma imagem no receptor de imagem. Embora o termo posição seja empregado no âmbito médico, o termo incidência é considerado mais preciso para descrever como o procedimento é realizado. Então, a gente vai utilizar sempre como base a direção do raio-x. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui embaixo, a gente tem uma incidência póstero-anterior. Então, o raio-x, olha onde está o tubo. Ele vai entrar na parte posterior e vai ser na parte anterior, tá? Então, uma incidência póstero-anterior. Uma incidência antero-posterior é o contrário. Então, vai entrar na superfície anterior e sair na posterior. Lembrando que a gente tem o plano medial e lateral. Medial, né, mais ao meio, lateral, mais para as bordas. Então, uma incidência médio-lateral e lateromedial, né, também chamado de perfil, é uma incidência lateral, né, definida pelo caminho do raio central. Os lados medial e lateral são determinados com o paciente realizando a posição anatômica. Então, aqui tem as imagens, né, do paciente com as partes, né, de lado, né, em perfil, em lateral. Nessa primeira aqui do tornozelo, o feixe ele está entrando medialmente e saindo posteriormente, né? Como que eu sei qual que é o medial, qual que é o lateral? É só pensar na posição anatômica. O que está mais perto do meio, né? É a parte medial, que está mais afastado, a parte lateral. Aqui no pulso também. Então, está lateromedial. Incidência P oblíqua. Né? Então, o raio central vai, do mesmo modo que na incidência P, entrar na parte anterior, sair na parte posterior. Né? Só que vai ter um certo grau de inclinação. Tá? Vocês podem achar também como AP axial. É a mesma coisa, né? O que quer dizer isso? É uma incidência P que vai ter um certo grau de rotação.
Mesma coisa na PA oblíqua, né? Entra na parte posterior, sai na parte anterior e vai ter uma angulação ali da posição do paciente. Posições do corpo, né? Então, decúbito significa deitado. O paciente pode estar em decúbito dorsal, né? Então, ele está com o dorso encostado na mesa. Decúbito ventral, né? Com o ventre encostado na mesa. E decúbito lateral, que pode ser tanto direito ou esquerdo, né? Com a lateral encostada na mesa. Ó. Então, aqui o paciente está de lado, né? Tem um decúbito lateral esquerdo, porque a parte esquerda está encostada na mesa. Então, a posição lateral é definida como a parte do corpo próximo ao receptor de imagem ou pela parte do corpo por onde o raio central sai. Aparece como lado direito do corpo próximo ao receptor de imagem, né? Isso para a direita, uma posição lateral correta sempre está perpendicular a uma incidência P ou PA correta. Então, é bem comum o médico pedir sempre uma incidência P ou PA e um perfil junto. Sempre vai pedir 2 incidências no mínimo. Eu coloquei aquela imagem do leãozinho ali para vocês verem, né? Que nem tudo é o que parece. Então, a gente precisa sempre de 2 ângulos, pelo menos, para conseguir visualizar uma estrutura. A posição oblíqua, né? Quando a gente angula o nosso paciente. Então, pode ser, ó, na imagem, oblíqua posterior, direita ou esquerda. Né? Então, o paciente, aqui no caso, tá em AP, né? Com a parte posterior direita mais encostado no receptor de imagem. Né? Por isso que é oblíqua posterior direita. Mesma coisa, né, na outra imagem, está com o lado esquerdo encostado. Então, oblíqua posterior esquerda. Na parte anterior, mesma coisa. Né? Então, oblíqua anterior direita, tanto aqui em ortostase, né, de pé, ou deitado, em decúbito. Termos de relações anatômicas. Então, como a gente já falou aqui alguns, né, são os planos que vão descrever e fazer comparações entre as estruturas. Então, medial, mais próximo ao meio. Lateral, mais lateralmente mesmo. Anterior, na parte ventral. Posterior, na parte das costas. Superior, mais próximo do crânio. Inferior, mais próximos aos pés. Interior e externo são termos que indicam que uma estrutura está respectivamente mais próxima ou distante de um órgão ou da cavidade corporal. Então, se eu quero, isso vai definir, né, interno ou externo, e proximal e distal, se a estrutura está mais próxima ou mais distante em relação à fixação ou de origem. Então, tanto o interno e externo, proximal e distal, vai ser em referência a alguma região anatômica ou um órgão. Então, aqui tem a figura ilustrando. Cefálico e caudal, tá? Isso é importante para determinar a angulação do tubo de raio-x. Cefálico em direção ao crânio e caudal em direção aos pés. Ó. Então, aqui é cefálico e caudal. Isso não é só para a cabeça, tá, gente? Isso é para qualquer parte do corpo. E a gente tem alguns pontos de referências topográficas que vão ser utilizados no posicionamento, né? O que é isso? São pontos anatômicos que são essenciais na hora do posicionamento. Então, a gente tem, né, a proeminência vertebral ali no 1, que é o processo espinhoso da C7. Então, a gente vai ter que, nessa hora, né, apalpar o paciente. Então, né, com licença, vou fazer isso. Sempre fala para a pessoa o que você vai fazer. Né? Pede licença e daí você vai achar. Né? Então, o processo do espinhoso da C7
bem saliente, né? Se vocês colocarem a mão atrás da nuca de vocês, vocês vão sentir que tem uma vértebra que é mais saltadinha, né? Que é justamente a C7. Incisura jugular. É a margem superior do externo utilizada para a realização de exames do tórax externo, clavícula e coluna torácica, tá? Ao nível de T2, T3. Então, coloquem... Deixa eu achar aqui a imagem. Não... Tá aqui nesse 3, ó. Né? Se vocês quiserem ir olhando para o esqueletinho enquanto isso. Então, como que a gente acha a incisura jugular? Coloca a mão na garganta de vocês e vai um pouquinho para baixo. Então, achei o externo. Dá para ver que ele faz uma curvinha, tá? Então, ali é a incisura jugular. Desce a mão mais para baixo, no final do externo, vocês vão achar o ângulo external, que é a junção do manúbrio com o corpo do externo. Então, ele está ao nível de T4 e T5. E lá na ponta do externo tem o processo chifoide, né? Que é a pontinha dele. Margem costal inferior, né? Costela, que é a borda lateral do sulco costal, que vai ser utilizado para localizar o estômago, a vesícula biliar e as costelas. A crista ilíaca, né? Então coloquem a mão ali no seu quadril. Vocês vão sentir que na parte de cima do quadril é mais proeminente, né? Então a parte de cima do ilho, né? A crista ilíaca também é importante ali para exames de coluna, de quadril, de abdômen. A espinha ilíaca anterosuperior, também no ilho, né? Tem também daí a espinha ilíaca antero-inferior, que também tá ali no ilho, né? Então vamos olhando sempre aqui, né? No esqueletinho. Então aqui, ó, espinha ilíaca aqui, né? Crista ilíaca aqui. A síntese púbica é a junção anterior dos ossos púbicos e da pelve. Então, aqui, ó, bem nessa região, entre os ossos do pubis. Vai ser importante para os exames de quadril. Opa, a gente pulou o 8 aqui. Então, o trocânter maior, que é o processo ósseo do fêmur proximal. Vamos utilizar para o abdômen, pelve, quadril. Então, ali, né, no quadril do paciente aqui. Para a gente achar melhor, dá para mexer um pouquinho na coxa do paciente para sentir. E uma dica, às vezes fica meio constrangedor, né, pegar ali na síntese pública do paciente. Então, reparem que ele fica no nível do trocânter, né, do fêmur. Então, pede para o paciente mexer e cria uma linha imaginária ali, né? Então, do umbigo para baixo, na linha do trocânter, vai estar ali a síntese pública. E por último, aqui a tuberosidade isquiática inferior, né? Um processo ósseo localizado posteriormente na pelve, né? Então, no isquio, né? Então, aqui, ó, olhem na imagem ali, o 10, né? Bem a parte ali onde a gente vai sentar. E os pontos de referência craniana. E para finalizar, os pontos de referência craniana. Então, vamos começar na primeira imagem, do lado esquerdo, né? Então, a glabela vai ficar entre as duas sobrancelhas, um pouquinho para baixo, né? Coloquem o dedo em vocês e vão sentindo. Um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver que tem uma parte mais afundadinha, né? É o násio, né? Então, ali logo atrás, né, do osso nasal. Desce um pouquinho, tem o nariz, embaixo do nariz é o acanto. Essa parte do queixo que é mais proeminente é o ponto mentual ou mento. Agora vamos de baixo para cima do lado direito, né, subindo. Então, o gônio é esse ângulo da mandíbula, onde faz, né, a curva ali. Linha interpupilar é a linha entre os olhos. A crista, o arco superciliar, né, vocês conseguem sentir. Fechem o olho, coloquem o dedo ali debaixo da sobrancelha. Vocês vão sentir que faz uma curva,
né? Esse é o arco superciliar. E o sulcro supraorbital logo em cima ali da sobrancelha também. Apalpem ali, vocês vão sentir que é um pouco mais saliente, né? Logo acima da sobrancelha. Ali é o sulcro supraorbital. Certo, agora vamos para a imagem do lado, que tá ali o paciente em perfil. Então, tem o topo da inserção da orelha, né? O topo da orelha. A aurícula, o pavilhão articular, que é essa parte, né, da curvinha ali descendo. Ali tá como trago, mas a gente usa mais como meato acústico externo mesmo, que é a abertura ali do ouvido. O gônio, o ângulo da mandíbula, né, que apareceu na outra figura também. O mento, né, é a protuberância da mandíbula. Acanto, né, logo debaixo do nariz, a parte que é mais afundadinha. Násio, o ponto logo debaixo entre as sobrancelhas. E a glabela entre a sobrancelha mesmo. Então, o násio é mais afundadinho, a glabela é mais altinha.